Olá, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal Simplifica Biologia. E depois de alguns pedidos que eu recebi, via direct no Instagram e também por alguns comentários dentro do nosso canal aqui no YouTube, eu resolvi trazer então um assunto mais da atualidade, que eu acho um assunto importante, né? A gente escuta muita coisa, a gente escuta muita informação e às vezes falta aquele ponto, né, do conhecimento realmente científico para poder trazer para vocês, sem que aqui se trabalhe com nenhum tipo de viés ideológico relacionado a alguma das coisas que nós vamos observando, né, principalmente as chamadas fake news. O objetivo aqui é trazer um compilado de estudos que foi apresentando dados desde o ano passado até o que se sabe no presente agora, né, no ano de 2021, o que nós temos de informação referente a todo o processo infectivo relacionado então ao surgimento do SARS-CoV-2, também conhecido como Covid-19, surgido na cidade de Wuhan, né, na China especificamente. Para quem não sabe, trazendo algum desses pontos, alguns desses contextos, por que Wuhan? Wuhan também foi o centro do surgimento lá inicialmente, né, da SARS-CoV-1, a primeira síndrome respiratória, a síndrome respiratória aguda, grave, também conhecida, né, como SARS, responsável por trazer uma série de problemas pulmonares e respiratórios no ano de 2003, devido às suas características de ser um centro de distribuição. Wuhan ela fica bem na região central da China e ela é considerada como o porto seco, por assim dizer, né, desta região, de tudo que é produzido dentro das grandes cidades ali, né, neste processo de grandes indústrias que se encontram na China e fazem a distribuição mundial. Então é o centro, tudo que é produzido por ali, tanto, né, Hubei e outras localidades que também são características de grandes empresas e fábricas, para que convertam para Wuhan e de Wuhan saia para o resto do mundo. Então é um centro muito grande, é uma das cidades consideradas mais bonitas do mundo pelo seu aspecto histórico e também por um grande processo de construções modernas que são localizados dentro da cidade, né? Também em Wuhan, e aqui vale ressaltar, se foi lançado alguns recentes vídeos com algumas explicações, né? Algumas plausíveis, hoje nós não podemos confirmar 100%, então aqui o que eu faço é trazer alguns pontos dessas informações e fica mais no ar como uma questão de teoria da conspiração por enquanto, porque não se tem confirmação, né, de que poderia se ter surgido esse vírus a partir então de algumas características de estudos laboratoriais, porque nós também temos em Wuhan uma das grandes pontos importantes para serem trabalhados aqui, que é exatamente a característica de grandes laboratórios de biologia molecular e microbiologia molecular, né, com pesquisas e desenvolvimento principalmente para o estudo destas patologias e o desenvolvimento de vacinas, tá, medicamentos e outras questões. Então, se surgiu talvez uma teoria relacionada com isso, com um certo grau de plausibilidade, porque senão não seria surgido como uma dessas teorias na qual nós estamos visualizando aqui. Não sou eu que vou julgar, eu estou comentando uma das versões que surgem e depois eu vou trazer inclusive a outra versão específica, né, publicada em alguns artigos científicos. Aqui nós temos alguns relatos, alguns documentos vazados que comprovam de que era feito pesquisas com o coronavírus dentro desses institutos de pesquisa em Wuhan e possivelmente a liberação a partir dali. O que se sabe hoje que pode ser comprovado ou que se tem uma ideia de certificação 100%, nada, tá? Tudo que fica na parte do achismo. O que nós sabemos é que o SARS-CoV-2 realmente é originado dos morcegos, tá? Então nós temos uma mistura dessas estruturas do primeiro SARS-CoV lá de 2003, né, com um contato com o SARS-CoV de morcego, um outro tipo de mamífero, né? Muitos associam o morcego ao Batman, talvez fique mais fácil de vocês conseguirem fazer esta recordação e essa parte de visualização. E a partir disso, então, se tem um percentual de mistura ali. Se tem em torno de 95%, 80%, 90%, 95%, assim, se chegando a esse processo de compartilhamento de informação. Eu posso dizer, então, que é do morcego direto? Não, porque não existe a similaridade de 99% a 100%, então não há como afirmar especificamente. Por uma alta grau desse percentual, eu sei que o hospedeiro primário e o primeiro ponto de surgimento realmente foram os morcegos. E o que fica de link que começa a dar as possibilidades destas teorias conspiratórias é que não se tem um hospedeiro secundário, né? Aquele que realmente fez o processo de maturação e trouxe este novo vírus de volta ao processo circulatório no final do ano de 2019.
dentro da região da China. Se acredita que tenha sido o pangolim, né, uma espécie de mamífero muito parecido com o tamanduá, que poderia ter relacionado e sido o hospedeiro secundário, e que é familiarizado como um desses processos dentro do mercado público de Wuhan, como sendo comercializado lá também, e talvez por esse ponto de interação com os morcegos, que são utilizados como iguarias, né, culinárias, poderiam ter feito essa interferência. Mas o que se sabe até agora são exatamente esses grandes achados e estas informações. Qual é a base do vídeo aqui? Nós não vamos trabalhar com a teoria A ou B, se realmente existe essa possibilidade de ter surgido dos pangolins, né? Existe uma série de vastos artigos que trazem estas informações. Eu vou deixar todo o link dos artigos, né, na descrição do vídeo e também no processo de compartilhamento do Instagram, @simplificabiologia, e no meu pessoal, Paulinho Falavena. Eu estarei trazendo, então, estas informações com o link do vídeo, e aí vocês podem acessar aqui na descrição, vai estar todos os acessos, né, dos artigos que foram utilizados para esse processo, essa montagem do que eu estou trazendo aqui para vocês desta caracterização. Primeiro, a ideia era uma ideia básica de trazer essa construção da origem e do surgimento, as teorias que vêm se circulando a partir disso, e agora nós vamos trabalhar especificamente com uma característica importante: como o vírus atua dentro das pessoas. Né? E por que é importante isso? Principalmente por quê? Porque hoje nós vamos ter um grupo distinto de pessoas que são infectadas e nem todos vão apresentar o mesmo padrão. Nós temos pessoas que vão ter um quadro clínico muito pior, né? Vão para o hospital, precisam de intubação, vão ficar muito tempo no processo de intubação, apresentam sequelas gravíssimas, né, no pós processo de recuperação, e isso então é uma outra caracterização. Enquanto alguns vão ser assintomáticos, vão apresentar um ou mais sintomas e muitas vezes não vão apresentar nenhum tipo de desenvolvimento. Também não entramos na parte específica de tratamento, isso é uma outra questão, tá? Para se trabalhar com a farmacologia, seria um outro vídeo, um outro ponto para trazer as determinadas características, o que se sabe, os medicamentos, o que se tem de baseado cientificamente nesse processo, não especificamente com a questão do tratamento do coronavírus, mas de outros tipos de infecções virais, né? E por que ele foi escolhido, né? Ou foi utilizado como um padrão que poderia se fazer ou ter uma maior efetividade. Assim como toda droga, obviamente, nós vamos depender da dosagem, né? O que vai diferenciar um remédio de um veneno é a quantidade que se usa. Então é importante também que se consiga estabelecer esse padrão para o processo do tratamento. E obviamente depois nós temos a questão da vacina, que isso é um outro ponto e uma outra característica também para ser discutido. Que é importante que todos se vacinem, com certeza, né? Porque nos dá a possibilidade de nos adquirirmos a imunidade ao vírus. Quanto à efetividade e às outras características, né, de eventos de sequela que possam ser dados, obviamente, assim como os medicamentos, todos nós que trabalhamos com essa parte da pesquisa, deveríamos solicitar que fossem feitos mais testes. Mas devido a essa grave questão sanitária na qual nós temos, o processo de vacinação ainda é considerado mais adequado a ser feito. Então nós precisamos ter esse balanço. Mas também vale ressaltar que as vacinas, sim, têm essa necessidade de se ter uma certificação melhor. Os estudos mostram efetividade? Mostram, o que é importante e significativo, né, para que todos saibam que a vacinação ela é fundamental e ela é importante também. Não só para o coronavírus, para como qualquer tipo de doença. A gente tem que acabar também, e eu vou sair um pouco desse aspecto, só fazendo um desabafo, a gente tem que acabar com a ideia dos antivacinas, né? Isso vai acabar trazendo e ocasionando o ressurgimento de uma série de outras doenças e patologias. Isso também é uma outra caracterização na qual eu acho que todos nós devemos seguir e nos orientar quanto a estas questões. Gente, primeiro ponto, né? Quem é essa belezinha aqui? Quem é essa belezinha aqui? Bom, isso aqui é um coronavírus. Por que ele recebe esse nome? Eu trouxe algumas microscopias, né, alguns modelos computadorizados para poder exemplificar para vocês. E vocês vão conseguir observar aqui, a partir da apresentação, que ele recebe esse nome de corona, né? Exatamente dessa derivação, porque ele lembra uma coroa. Né? Então ele parece que ele realmente é todo coroado e por isso que ele recebe essa nomenclatura de coronavírus. Vão ter as suas variações que vão depender das suas espículas que ali são observados, né? As suas proteínas que se encontram, que vão ter formatos distintos e vão trabalhar com receptores também distintos. Para vocês entenderem, isso aqui é um vírus de RNA.
É diferente de um vírus que possui DNA. Nós somos organismos vivos que têm DNA, né? Uma fita dupla contendo uma série de nucleotídeos, 4 sequências de nucleotídeos ali, que vão dando informação e que são responsáveis por organizar toda a nossa caracterização de sequência do que nós vamos poder fazer. Eles são uma estrutura um pouco mais primária, é uma fita simples contendo nucleotídeos, né? Também, e que vão adentrar dentro da célula e se utilizar das nossas células para poder se duplicar. No momento que ele entra dentro da célula, aí o mecanismo todo está pré-estabelecido. Gente, o que nós sabemos até agora e que já ficou bem definido dentro deste processo, né? Eu vou passar aqui para um último ponto importante, né? Voltando aqui à apresentação, professor Paulo, por favor. É aqui mesmo, né? O que nós temos como uma ideia importante relacionada à funcionalidade do coronavírus, né? Ele vai atuar com 2 tipos de proteínas que se encontram nas nossas células, o que é importante. Estas proteínas, elas são frequentes em toda a população. O que vai diferenciar, tá, é que algumas pessoas apresentam uma maior quantidade destas proteínas e outras menos, tá? Aquelas que apresentam uma menor quantidade destas proteínas vão apresentar uma série de problemas fisiológicos e metabólicos que a gente muitas vezes não se dá conta, porque é um padrão normal. Eu não digo que eu sou um mutante ou uma mutação. Isso é considerado um polimorfismo. Polimorfismo é quando eu posso ter várias formas ou variações de uma mesma característica natural, tá? Que faz com que a gente, obviamente, seja único. Nós somos da espécie humana, mas nem todos nós somos iguais. Nós vamos ter uma variação de coloração, né? Uma questão das etnias, de gênero e uma série de outros pontos devidos a exatamente essa grande miscigenação na qual forma a espécie humana. Isso é um outro ponto também na qual nós vamos trabalhar. Quais são as 2 proteínas principais? Do inglês, né, nós vamos ter a chamada AC2, na qual nós vamos traduzir, aqui está, na verdade, a abreviatura, é a enzima conversora da angiotensina, tá? E carbopenase 2. Então, aqui é um grupo de proteínas específicos, e nós vamos ter exatamente as outras, tá? Eu vou falar só a sigla, porque também, se nós vamos ficar perdendo tempo explicando o que ela é aqui também, já vai alongar demais o vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu quero fazer um vídeo curto, mas que ele seja sucinto e que ele seja altamente explicativo. O outro grupo de proteínas é chamado de RSS2, tá? É um outro grupo importante de proteínas também localizados e ambas vão se complementar no processo de informação dentro desta célula. A ECA, tá? Ela vai ser importante especificamente porque ela controla algumas funções básicas, né? E qual é a relação que a gente precisa trazer aqui? Quem apresenta alterações dentro deste padrão de expressão de proteínas já apresenta um problema fisiológico caracterizado. Muitas vezes nós vamos estar relacionados com alterações dentro destas proteínas, como problemas cardiovasculares, o desenvolvimento de diabetes, hipertensão, tá? E problemas também relacionados a todo um processo renal, né? Uma disfunção renal e hepática também, em alguns casos visualizados, né? Então vocês vejam, o sistema da angiotensina, ele é um sistema muito importante porque ele converge em vários sistemas fisiológicos dentro do nosso organismo e ele é um dos grandes reguladores. Por isso que existem alguns pesquisadores que acreditam que, na verdade, o que nós temos é a ideia inicial de que o coronavírus ele se implementa dentro da região pulmonar, respiratória, mas ele não fica restrito ali, ele se espalha por outras regiões, aonde se também tem uma presença da expressão da ECA. E obviamente nós vamos ter o TMPRSS2, que é um outro fator também aqui, ligado muito mais a um receptor de função mitocondrial, tá? E agora eu vou tentar explicar basicamente e de uma maneira mais rápida o que estes receptores vão estar atuando e por que é importante nós termos esta ideia específica aqui, né? Aqui é um pequeno dos gráficozinho, vocês vão poder achar também dentro do artigo na qual eu vou deixar na descrição. Nós temos aqui uma função bem importante, né? O SARS-CoV-2, ao adentrar e se utilizar destes 2 receptores, a ECA e o TMPRSS2, ele vai trabalhar de diferentes maneiras, tá? A ideia principal dele é conseguir se utilizar deste ponto da proteína para entrar dentro da célula
E no momento que ele entrar dentro da célula, ele vai tentar se esconder do sistema imune e se utilizar destes mecanismos de sinalização fisiológica para obter maior quantidade de energia, ATP, que é importante, para que ele consiga manter o processo de funcionamento. Como é que ele vai se utilizar como esse padrão aqui? Basicamente, para conseguir adentrar e conseguir começar a fazer os seus processos de replicação. Então ele se usa, né, do sistema de angiotensina para poder se fixar depois dentro da célula, principalmente um processo de migração para a região do retículo endoplasmático e começar a produzir as suas proteínas e se duplicar. E também fazendo uma segunda via de interação, né, novamente voltando para cá, no TMPRRS2, especificamente, fazendo com que ele consiga fazer uma sinalização diferenciada para a mitocôndria. Fazendo um pequeno parênteses para vocês entenderem por que a mitocôndria. A mitocôndria ela é muito importante, porque é ela quem nos fornece energia, né? E é ela também quem regula o ciclo da célula. Qualquer problema relacionado a um processo de expressão dentro da mitocôndria ou do material de DNA da mitocôndria vai acabar fazendo com que a própria mitocôndria não funcione direito e a nossa célula interprete que ela apresenta um problema. Tanto que existem sérios e diversos mecanismos de reconhecimento viral imunológico ligados à disfunção, né? Que eles chamam, né, de característica de comportamento alterado destas células e que se começa a se reconhecer e a própria célula consegue identificar e sinalizar que a mitocôndria dela não está funcionando de uma maneira adequada, dizendo, olha gente, eu não estou me sentindo muito bem. Vem então as células soldados, né, que são as células de defesa, imunidade inata e depois as adaptativas, as específicas, consegue reconhecer que existe um problema e começa a tentar eliminar aquele problema que está dentro da célula, né, que são chamados os processos de lesão que vão ocasionando exatamente por isso. Por que ela faz isso? Primeiro ponto, ao se instalar e começar a sinalizar para a mitocôndria, ela vai tentar informar e interferir de como a mitocôndria se comporta, para que ela mantenha um processo de funcionalidade básica, tá? Comece a fazer uma supressão do sistema de angiotensina, fazendo com que ela comece a ter uma leve disfunção da sua funcionalidade normal e comece a se readequar a um padrão para que o próprio vírus consiga se utilizar da mitocôndria. Quando ele faz isso, né, ele interrompe o processo da sinalização então pela outra proteína, a TMP, tá? E a partir deste processo ele vai começando a fazer com que a mitocôndria funcione para que ele consiga se reestabelecer. Por que isso é importante? Porque esses processos de disfunção iniciais mitocondriais vão ser aqui importantes para quê? Para que ele consiga se manter o seu ritmo de produção de ATP e continue, a partir dessa ATP, do hospedeiro se duplicando, né? E um segundo ponto também, para que estas sinalizações não sejam ultrapassadas e não saiam para fora da célula, indicando que ela está com problema. Então ele vai começar a se utilizar da mitocôndria como um padrão de comunicação, se utilizando da sua maquinaria para conseguir crescer. Por que ele ocasiona a disfunção? E vocês vão pensar, bom, se ele está fazendo uma disfunção, isso é ruim para ele. Não, porque a partir desse processo de disfunção, ele tem uma característica básica. Para ele conseguir se juntar ao retículo endoplasmático, tá? Que daí vem exatamente estas imagens aqui, que são imagens computacionais, tá? E também de micrografia eletrônica. Vocês podem ver que essas grandes quantidades de bolinhas que tem aqui, na verdade, são vesículas formadas de membrana dupla ou parede dupla. Isso ele só consegue fazer porque é um fator de proteção para que a célula consiga reconhecer que ele está ali. Como é que ele faz isso? Ocasionando uma disfunção na mitocôndria e se utilizando dessa sinalização para a mitocôndria formar ou auxiliar, né, para liberar sinais para o retículo endoplasmático, produzir essas estruturas de membrana para que ele consiga adentrar da membrana plasmática para o retículo endoplasmático. Então ele começa a ocasionar essa disfunção para que este ciclo de produção de vacúolos ou vesículas vazias sejam utilizados por ele, com o material genético dele, se fixa no retículo endoplasmático e ele começa a se duplicar. O que acontece, gente? Que daí vem exatamente este ponto que eu estava falando aqui para vocês, né? A característica da diminuição da função da ECA. Quanto menos ECA eu tenho, tá, relacionado a esse processo, maior é a propensão de menor eu produzir ATP, maior é a caracterização de fadiga celular. Isso vai levar a uma hiperresposta do corpo em algum determinado momento. Esse processo de hiperresposta do corpo obviamente vai acabar trazendo um prejuízo e o que nós chamamos então, que é caracterizado, a chamada tempestade de citocinas, ou seja, o corpo chega num ponto
em que ele vai se escondendo, se escondendo, se escondendo, mas não tem mais para onde ir, não tem mais o que ele esconder. E a célula começa a sinalizar que ela já está no bagaço. Quando ela está no bagaço, o organismo diz, cara, deu, agora nós vamos entrar e nós vamos chutar o balde. Nós vamos agora entrar detonando e nós vamos rasgar tudo. E é exatamente isso que faz com que a pessoa, muitas vezes, entre com uma grande quantidade de toxinas liberadas, muitas vezes pelo próprio corpo, não consiga mais reagir. Né? Esse é o ponto quando se começa a questão, e caracterizado que nós vamos ver pela falta de ar, o cansaço e a fadiga que o coronavírus ocasiona. Então vocês vejam, nós temos as características clínicas aqui, mas agora eu sei por que isso acontece. Porque eu estou diminuindo a função da minha mitocôndria, que é responsável por me nutrir dentro da célula. Então nós temos esta caracterização. Né? Além disso, existe um outro ponto. O TMPRSS2 também trabalha com o processo de indução hormonal. Ele é ligado ao processo de expressão de estrogênio. Né? Então existem algumas outras drogas localizadas com isso que trabalham também com um ponto importante. O que faz com que a mitocôndria funcione de maneira melhor? A presença de estrogênio, né? No caso da mulher também, principalmente mais elevado, mas também e muito a questão da testosterona. Né? A presença de testosterona ela ativa a mitocôndria e melhora o seu funcionamento. Né? Então, principalmente no caso dos homens. Isso também tem uma relação bem interessante, porque se vocês pegarem e analisarem dados epidemiológicos, mesmo que eu tenha a quantidade de homens, as mulheres é quem apresentam um pior desfecho dentro desse quadro. E tentou se investigar com isso. Existe um outro artigo que comprova também que a presença da testosterona muitas vezes é um fator protetivo. Isso não significa que ter testosterona demais é bom, tá? Porque quando se tem demais, o organismo também para de produzir e começa a ter uma série de outros feedbacks negativos relacionados a isso. Mas eu preciso ter um padrão e um limite na qual vai ser estabelecido, né, e que vem se tentando entender aonde esse processo da presença da testosterona também é interessante para inibir o processo de replicação do vírus. Mas isso já é uma outra questão e um outro ponto, né? Gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje é isso, de uma maneira bem sucinta, porque nós poderíamos passar aqui, basicamente, o vídeo com a tarde inteira eu explicando todos os mecanismos, todas as suas ações, as suas regiões de replicação, todas as suas características de biologia molecular que fazem nós conseguirmos identificar estes pontos. Então vocês vejam, ele não é tão simples assim, é um vírus extremamente bem adaptado a estas condições humanas. E por que existem pessoas que ficam pior do que outras? E agora me lembrei, porque eu não comentei com vocês, né? Porque essas pessoas que apresentam menor polimorfismo, tá? Ou essa frequência da ACE, quando o vírus se insere, ele já ocasiona uma supressão. Então isso já dá um processo de desregulamento, tá? Uma desregulação, por assim dizer, dentro da região mitocondrial, e isso ativa de maneira mais efetiva a resposta inflamatória que seria a parte mais agressiva de produção de toxinas do nosso corpo, e isso acaba ocasionando um prejuízo muito maior. Tá? Então essas pessoas que apresentam estas variações e estas alterações, elas têm o pior desfecho, por quê? Porque o seu processo de fadiga ocorre de maneira mais rápida, e a recomposição e a recuperação dessas estruturas celulares, ela não acontece, porque eu não tenho de onde tirar energia para conseguir suportar uma infecção e poder me recuperar. Então, é exatamente por essa questão que nós vamos ter alguns grupos de pessoas. Por que é comum ver isso em idoso? Porque idoso já vai perdendo essa capacidade no seu processo de duplicação. E um outro ponto interessante, que acaba servindo como indicador, é que pessoas que poderiam ser consideradas saudáveis talvez não sejam, porque apresentam esse polimorfismo e mais para frente, mesmo que não venham a aparecer por condições ou outras, apresentam já uma suscetibilidade a ter problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, que é exatamente considerado o grupo de risco para o coronavírus. Né? O vírus ele não sabe quando ele entra, mas ele consegue se utilizar destes pequenos probleminhas para conseguir se desenvolver e ocasionar um problema muito maior. Né? Então eu tenho um grupo de pessoas que vai acabar estando mais suscetível devido exatamente a essa característica. Uma única proteína, né, que pode ocasionar tanto problema. Gente, agradeço o tempo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não deixem de deixar a sua curtida. E aqui, de novo, sem trabalhar com viés, sem tentar trazer nada, eu estou expondo para vocês ideias, teorias e o que nós temos nos artigos até agora, confirmados. Vou deixar os artigos para vocês aqui na descrição, vocês podem conferir, ler por vocês mesmos, né? E tirar as próprias conclusões. E nós estamos sempre abertos ao debate aqui, que eu acho que é o mais importante. E sempre trazendo conhecimento, que é o que importa dentro destes momentos difíceis, né?
Quanto mais nós sabemos, mais próximos da luz nós estamos, né? E saímos da escuridão da ignorância. Muito obrigado, gente.